crianças. A palavra que será dada aqui também no templo seja boa e possa chegar ao coração de cada um. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos ajude, ó Pai, na caminhada diária ao teu encontro, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias e para que leiamos o Salmo de número 121. Peço que os irmãos se coloquem em pé para a leitura da palavra de Deus. Salmo 121. A palavra de Deus diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, como nós bem sabemos, o pecado, a queda deturparam e redirecionaram as estruturas criadas por Deus para a vida do homem, em todas as áreas. Deste modo, o conceito de casamento, sexo, trabalho, moralidade, ética, foram totalmente afetados pelo pecado. E, infelizmente, essa é uma condição que só piora a cada dia que passa. A nossa geração que o diga, diante dessa realidade. Aí nós pensamos, de onde me virá o socorro? Vivemos num país onde o pecado é praticamente institucionalizado. Os pecadores são idolatrados. De contrapartida, a santidade é repudiada. Os santos praticamente são o quê? Exilados. E a fé cristã cada vez mais hostilizada. Assim, o adultério torna-se praticamente obrigatório, o sexo descartável e banal, ao ponto de se tornar manchete no mundo inteiro uma moça que leiloou a sua virgindade. Falamos ainda em gênero sexual, relações conjugais, formação de família. Relações sexuais nunca foram tão bombardeadas por um pensamento irreverente, heterodoxo, poligâmico, homossexual, promíscuo, quanto nos dias de hoje. Não se esquecendo também da honestidade, que já é piada em um país onde a corrupção impera. Entre funcionários públicos e privados, profissionais liberais e os políticos. Diante dessa revoltante realidade, ficamos a nos perguntar: de onde virá o socorro? Meus irmãos, em tempos de tribulação, devemos olhar para o Senhor, pois Ele nos guarda em todo o tempo. Em tempos de tribulação, devemos olhar para o Senhor, pois Ele nos guarda em todo o tempo. Em tempos de tribulação devemos olhar para o Senhor. O salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós estamos aqui diante de um cântico de romagem. Nós já pregamos aqui cânticos de romagem, cânticos de degraus, de subida. Eles eram entoados pelos adoradores enquanto subiam a Sião para cultuar a Deus, para prestar sacrifícios, bem como nas grandes festas do ano judaico. Diferente do conceito de romagem ou romaria presente no catolicismo brasileiro, as viagens para Jerusalém não tinham nada de místico ou sacrificial. Tratava-se apenas de uma viagem,
uma viagem em grupo, para um lugar comum aos judeus com propósitos específicos. E é bom a gente lembrar que canções de confiança, em geral, lidam com algum tipo de aflição que está sendo enfrentada, né? Então, através da canção, o salmista declara a sua confiança expressa e incontestável poder de Deus para salvar. Antes dessa declaração de confiança, o autor inicia o salmo da seguinte maneira: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Jerusalém ficava uma região montanhosa, cercada por montes. Um desses montes era o Monte Sião, de importância especial para o salmista. Deus tornar a sua presença conhecida ali em Sião. Diante disso, ficamos a nos perguntar: por que olhar para os montes? O que isso representa? Olhar para os montes. Existem algumas teorias. Os montes representavam o quê? Segurança, quando eu preguei o Salmo 125, eu disse aqui. Eles fechavam a cidade de Sião e eles entendiam que aquilo lá era um lugar seguro. Outros compreendiam que era o lugar onde Deus se manifestava, onde ficava o templo de Jerusalém. Contudo, os montes também podem ser cenário de uma viagem perigosa, que causou ao salmista muito receio, e para o qual ele buscou a garantia de não estar sozinho. Sendo assim, o salmista pode ter olhado para os montes com certo temor, como uma sentinela que está vigiando, por causa de um possível perigo que está por vir. Embora o salmista estivesse confiante no poder de Deus, não para salvar, provavelmente, no momento da composição do salmo, ele ainda não tinha experimentado tal salvação. Isso pode ser claramente evidenciado através da pergunta: de onde me virá o socorro? Quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? E após a pergunta, possivelmente baseada pelas tribulações que o salmista estava enfrentando, vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vem do Senhor. Como resposta, o salmista conclui que não há nada nos montes que proporcione socorro à alma. E a resposta à pergunta vem de forma imediata, que o socorro vem do Senhor. Nome aqui que aparece 5 vezes em letra maiúscula, caixa alta, que simboliza Yahvé. Simboliza o tetragrama hebraico Yahvé, que é a palavra do Deus da aliança, o Deus que não falha com o seu povo. O Salmo 145, 13 diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Enfaticamente o socorro vem de Deus, o Deus pactual de Israel, o Deus ajudador, o Deus criador do céu e da terra. É uma garantia de sua capacidade a ajudar o seu povo. Ele não apenas é o Deus da aliança, mas é o Deus que criou o céu, terra e tudo que neles há. É o Deus que nós cantamos aqui com os jovens. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Tu, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Na busca pelo socorro, o salmista se reporta a esse Deus que nós cantamos aqui essa noite. Esse Deus tão poderoso, tremendo, que se relaciona intimamente com seus servos, protegendo sempre. E não podemos esquecer de outros salmos que relatam essa grandiosidade de Deus. O Salmo 46, 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E nesse mesmo sentido, Cristo, com suas palavras acolhedoras, nos garantiu segurança ao seu lado a pronunciar as confortantes palavras da grande comissão. Ele disse que estaria como? Estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Ele estaria conosco, até a consumação do século. Quando o assunto é o socorro de Deus, ao seu povo cabe fazermos certa distinção do socorro no Antigo Testamento e do socorro no Novo Testamento. Isso porque, no Antigo Testamento, especificamente nos Salmos,
O socorro estava diretamente ligado a um inimigo visível, palpável, a uma necessidade de segurança física. Tá? O socorro estava ligado a algo visível. Muitas vezes tratava-se de inimigos de guerra. Já no Novo Testamento, o socorro de Deus geralmente está ligado a um inimigo não necessariamente visível, mas a uma necessidade de segurança espiritual. Uma segurança diante dos problemas como perseguição, pecados, provações, tribulações, tentações. E é claro que em alguns desses casos, algumas dessas tribulações se materializam e se tornam inimigos visíveis. E perseguições que trazem o quê? Consequências físicas. Então pode ser também um inimigo visível. Efésios 6:1, o apóstolo Paulo disse: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em primeiro lugar, nós vemos que em tempos de tribulação, devemos buscar refúgio em Deus. Em tempos de tribulação, devemos buscar refúgio em Deus. Mas por que fazer isso? Por que devemos buscar refúgio em Deus? Devemos buscar refúgio em Deus, pois Ele é o único que nos guarda todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor nos guardará. Todo o tempo. Ele nos guardará em todo o tempo em possíveis tropeços. Ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas o que significa vacilo dos pés? A palavra hebraica usada aqui significa escorrego, queda, tropeço, cambaleio. Ora, embora às vezes suceda que os fiéis cambaleiem, sim, estejam quase a cair de vez. Aqui fica clara a ideia o quê? De que Deus está alerta a qualquer dos perigos da nossa jornada, guardando e protegendo. Especificamente o salmista, guardando e protegendo de qualquer tropeço. E além de guardar-nos de possíveis tropeços, o Senhor nos guardará em constante vigilância. Ele diz: não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Por que o salmista utiliza a figura do guarda que não dorme nem cochila? Bem, um soldado ou sentinela que esteja de guarda, por mais que seja bom sendo homem, está sujeito ao quê? Distração, cansaço, sono, doença, indisposição, limitações que podem o quê? Colocar a vida da comunidade em perigo. Diferente do Senhor. O Senhor é o guarda que está sempre atento, guardando seus servos com toda diligência e toda a perfeição. Muitos aqui serviram exército, tiro de guerra. Eu lembro quando eu servi o tiro de guerra, sempre nas instruções nós ficávamos sabendo daqueles que dormiram durante o serviço e recebiam as punições publicamente. Aqui nós não tínhamos cadeia, então a pessoa que tirava a guarda e dormia no serviço, surpreso, que era acordado com a lanterna do sargento fazendo a ronda, ele estava de serviço dobrado, tinha que ficar lá mais 24 horas, não ia embora para casa. Era a pior coisa que tinha para o atirador. Era muito ruim ter que dobrar. Eu fui salvo algumas vezes, eu ficava feliz. Mas penalizado pelo irmão, pelo colega lá que dormiu durante o serviço dele. Mas de forma enfática o salmista fala aqui para a gente: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O sentido é que Deus não se cansa, por isso não há necessidade de Deus dormir. Nem tampouco em menor grau a necessidade dele cochilar. Não há necessidade de Deus dormir. Meus irmãos, muitos de vocês moram em condomínios fechados, cerca elétrica, segurança, ronda. Por mais que sejam cercados de tecnologias, guardas armados, equipamentos de segurança, fornecidos pelo homem, estão sujeitos ao quê? A falhas. Um bom exemplo de como a segurança pode ser driblada foi o assalto ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza.
acho que foi em 2005, lá no estado do Ceará. Foi o segundo maior assalto ao banco do mundo. Eles fizeram uma escavação, né, para fazer um túnel que possibilitou a invasão naquele banco. Demorou 3 meses para eles fazerem um túnel, chegar no lugar. E segundo a Polícia Federal, com base nas estimativas das notas que sumiram, o peso das notas foram de 3.500 toneladas. Não, 3,5 toneladas. 3,5 toneladas de notas de dinheiro que foi roubado. Isso é uma prova real de que o Salmo 127, que é outro cântico de romagem, diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Além do Senhor jamais dormir, o salmista diz: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Com essa expressão fica clara a ideia do quê? Proteção. Uma proteção pessoal. Alguém que está ali, do seu lado, extremamente próxima. Sendo assim, não há necessidade de irmos longe para buscar a Deus. Ele é aquele que está perto, ou melhor, está do nosso lado para defender. Eu aqui, enquanto os jovens cantavam, criança perguntou para mim, o Bento: pastor, onde está Jesus? Eu falei: Jesus está no céu. Jesus está no céu. Mas o Espírito está conosco, nos protegendo. E nós temos essa segurança e essa sensação. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. E quando achamos que o salmista esgotou as vantagens da proteção divina, de forma crescente ele nos mostra o quê? Que o Senhor nos guardará em todas as estações. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso é, não te molestará, não te afetará. O que significa ser afetado pelo sol aqui? Não ser afetado pelo sol, o sol intenso pode castigar. Ontem, o pessoal reclamou, nós fomos entregar cada dia, evangelizar algumas ruas, o sol está quente, melhor deixar para outro dia, depois, vamos marcar de manhã. O sol castiga a gente no calor, pode causar desidratação, estafa, insolação. E aqui o salmista busca o quê? A garantia da segurança no Senhor para protegê-lo dos efeitos do sol. Não ser afetado pelo sol é claramente fácil de entender. Não ser afetado pelo sol é fácil de entender, na sombra. E agora? Nem de noite a lua. E ser afetado pela lua, o que ele quis dizer com isso? Como que nós podemos ser afetados pela lua? Ao falar que a lua não causaria dano, o salmista alude apenas ao frio da noite, o qual tem efeitos nocivos no metabolismo humano, particularmente na região da Palestina, onde há aquela mudança brusca de calor, aquele calor desértico durante o dia e aquele frio extremo à noite. E aqui o salmista também garante o quê? A segurança quanto às crendices acerca dos efeitos que a lua imprime na mente humana. Isso porque era comum a crença de o quê? De que a lua e as suas fases exerciam influência na mente humana. Influência sobre o quê? A sanidade mental do indivíduo, causando diversas doenças. Daí surge aquela palavra que vocês conhecem, o termo lunático, como sinônimo de desequilibrado, maluco, louco. Surgiu das crendices que achavam que os efeitos, as fases da lua causavam nas pessoas. E aí ela ficava louca por causa daquilo e era chamado de lunático. E o verso 6 garante a proteção e a segurança de Deus sobre o povo, como sombra, abrigo, independente do clima, seja em todas as estações. Esse cuidado nos relembra também do povo de Israel no deserto, em Êxodo 13 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Faz uma alusão também ao povo do deserto, que caminhou com a nuvem durante o dia e com a nuvem de fogo durante a noite. E partindo do específico para o geral, o salmista garante que o Senhor nos guardará da iminência do mal.
O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. De forma gradativa, das pequenas às grandes coisas, o salmista baseia a segurança do Senhor aqui. Aqui a garantia do Senhor abrange todo e qualquer mal que possivelmente levaria sobre seu povo. Nesse sentido, Cristo é o nosso maior intercessor para o livramento do mal. Certa ocasião, orando a Deus pelos discípulos, ele disse, Jesus, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. E a promessa de cuidado avança, deixando as preocupações imediatas do peregrino abranger a toda a totalidade da nossa vida. Contudo, não devemos entender esse livramento de Deus, de todo o mal, como sinônimo de constantes águas tranquilas, uma vida de bonanças. O próprio Cristo nos alertou que não seria fácil. Ele disse, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz, mas no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por fim o salmista nos garante a proteção do Senhor, a nos guardar em todos os trajetos. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada. Entendendo que as cidades eram muradas, é bastante lógica a necessidade da proteção de Deus ao sair da cidade, principalmente quando eles iam para a guerra. Faz muita importância isso. Sobretudo para aqueles que saíam para a guerra, eles tinham uma particularidade, né? De modo que essa é uma promessa extremamente relevante ao quê? Aos que viviam nesse contexto de guerra e batalha. O Senhor guardava a saída e a entrada das guerras e das batalhas. Os homens que saíam e deixavam para trás o quê? As famílias, seus bens. Ter de volta o quê? A garantia pelo Senhor. De fato, tratavas o quê? De uma grande notícia. O Senhor te guardará, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, numa promessa final totalmente abrangente, o Senhor nos assegura o seu povo que guardará, em qualquer circunstância, a vida e da vida por vir. Dessa maneira, essa salvação não se resume a essa vida, mas trata-se de uma promessa o quê? Escatológica, uma promessa dos fins, do fim de todas as coisas. Judas diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vale salientar que essa proteção sobre a alma possui uma implicação abrangente. Tal proteção está ligada não somente à salvação da alma, cumprindo o que é o ciclo da salvação operada por Cristo, mas também a preservação do seu povo contra o pecado. E nesse sentido, Jesus é a nossa maior garantia. Provérbios diz assim, guarda as veredas, o Senhor guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E hoje sabemos que a garantia de segurança só é possível através da obra de Cristo na cruz. Não tem outro meio. Em Cristo nossas vidas estarão seguras. Nós teremos proteção constante e completa. E em tempos de tribulação, bonança, devemos olhar para o Senhor, pois Ele sempre nos guardará. E, meus irmãos, aqueles que viajam para o Rio de Janeiro, tem o privilégio, quando olha para os montes, ver o Cristo Redentor, uma das novas 7 maravilhas do mundo. Foi eleita, esse monumento construído em pedra-sabão, 30 metros de altura, mais 8 metros de pedestal, 28 metros de largura, 635 toneladas. Está localizado num pico de 700 metros. Muitas pessoas viajam para lá para ver o Cristo Redentor, eleva os olhos para os montes. Lá no Parque Nacional da Floresta da Tijuca e vê o Cristo de braços abertos. E atualmente são 700 mil turistas que sobem a bordo daquele trem. Anualmente, 700 mil pessoas se peregrinam, vão para o Rio de Janeiro para ver o Cristo Redentor. E eles vão lá
para ver essa estátua mais conhecida do Brasil, a segunda maior do mundo, só perde para o Cristo Rei na Polônia. E essa estátua, porém, nós temos o quê? Diferente desse monte que as pessoas vão lá para olhar, nós temos um Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu, da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, ressurreição e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diferente da estátua de pedra-sabão, em tempos de tribulação devemos olhar para o Senhor, pois Ele nos guarda em todo o tempo. Como dissemos no início, de fato estamos vivendo tempos difíceis. A igreja brasileira está começando a sofrer alguns tipos de afrontas, perseguições. Sobretudo, o nosso país, em relação à corrupção ética, moral. Como temos visto na prática, por mais que nós nos esforcemos, tentemos, façamos, dobramos os joelhos e oramos a Deus, esse socorro só pode vir do Senhor, Criador dos céus e da terra. Só pode vir de Cristo. Não vai ser o partido A, não vai ser o partido B que vai salvar o Brasil. Só Deus pode salvar o nosso país. E diante dessa perseguição religiosa que nós estamos sofrendo, diante da hostilidade do pecado, que como uma fumaça venenosa adentra dentro das nossas igrejas, influenciando jovens, crianças, adultos, a única esperança, meus irmãos, o único socorro vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. E, confirmando o que nós acabamos de ouvir, convido a todos que nós cantemos o hino Segurança do Crente.